A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco para mais esse dia nós cumprirmos a nossa rotina espiritual e o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora logo no comecinho, já clica em inscrever-se, clica na palavra todas, porque todo dia, quando o vídeo for postado, você vai receber uma notificação que chegou a hora do nosso propósito com o Senhor de fazermos a leitura da Bíblia. Deixe o seu gostei e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, principalmente com as crianças. Chama as crianças para assistir esse vídeo também. Deixe aqui embaixo seus comentários, deixe aqui as suas dúvidas e eu quero agradecer profundamente aos irmãos e às irmãs que carinhosamente todos os dias deixam o seu comentário, deixam a sua bênção, deixam o seu apoio. Eu agradeço imensamente e que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 1 de Samuel, capítulo 13. Capítulo 13 e no próximo, no capítulo 14, nós vamos estudar sobre uma peleja que houve entre os filhos de Israel e os filisteus. Aqui nós já vamos começar estudando, já no segundo ano do reinado do rei Saul, ele vai se levantar contra os filisteus. No verso 2 diz: Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel e estava com Saul 2.000 homens em Micmas e na montanha de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Glórias a Deus. Duas informações importantes. Ele tem um exército de 3.000 homens, são poucos homens, que é o exército dele. E segundo é sobre Jonatas, filho de Saul, um homem muito valoroso, um verdadeiro guerreiro e muito importante, não só aqui no reinado de Saul, mas também será o melhor amigo de Davi. Glórias a Deus. No verso 3 vai contar que Jonatas, de forma precipitada, sobe contra os filisteus e ali ele feriu uma guarnição, uma tropa dos filisteus. Saul, sabendo disso, manda tocar as trombetas em toda a terra dos hebreus para falar o que tinha acontecido, que eles estariam saindo contra os filisteus. Os filhos de Israel ficam muito felizes porque conseguiram ganhar uma peleja dos filisteus, mas ao mesmo tempo muito atemorizados. Por quê? Um pouco mais para frente nós vamos estudar que eles não tinham armas de guerra. No tempo em que eles foram subjugados aos filisteus, a primeira providência que os filisteus fizeram foi tirar todos os ferros e os ferreiros do meio dos hebreus. Então eles não tinham como fabricar essas armas de guerra. E as armas de guerra que eles tinham, elas não eram afiadas, porque os ferreiros eram todos filisteus. Não estavam preparados na quantidade de homem necessária e nem arma eles tinham. Tinham apenas 2 espadas, uma para o rei Saul e uma do seu filho Jonatas. Quando os filisteus ficam sabendo dessa perda, dessa guarnição, dessa tropa deles, eles se ajuntam e vão subir contra os filhos de Israel. Aqui vai dizer que eram mais de 30.000 carros de guerra e eles eram tantos homens que se falava que parecia areia do mar. Glórias a Deus. Quando os hebreus ficam sabendo disso, aqueles 3.000 homens ficam apavorados. E os outros homens que não faziam parte daquela guarnição de Saul fogem, vão para as montanhas, para as cavernas, entram realmente assim em desespero, fogem, inclusive eles atravessam o Jordão lá para as terras de Gade, né, para as 2,5 tribos, para que eles realmente fujam, não querem ir para essa batalha porque eles acreditam que eles vão ser aniquilados pelos filisteus. Glórias a Deus, aleluia. A partir do verso 8, nós vamos ver o quanto a precipitação e a ansiedade, na verdade, é o perfil do rei Saul.
nós vamos estudar um pouco mais sobre o temperamento dele. Saul é um homem ansioso, é um homem precipitado, que ele age muito sem pensar e ainda não reconhece os seus erros. Parece algo muito normal para a gente hoje em dia, né? Pessoas muito ansiosas. Ele tem que esperar o profeta Samuel vir até ele na cidade de Gilgal para que faça ofertas ao Senhor, a oferta totalmente queimada, para que eles possam ir para a peleja, para que o Senhor dê a bênção e fala, vão que eu estarei com vocês, porque nós já vimos em outros textos os hebreus num número muito inferior a seus inimigos e eles irem e ganharem a guerra, né? Ganharem as batalhas. Muito ansioso, Saul manda que tragam para ele os animais e ele mesmo faz essa oferta queimada. Saul é o rei, ele não tem que fazer sacrifício algum. Essa é a função do sumo sacerdote, que nesse caso é o profeta, que é Samuel. Quando ele está terminando acabou ali de fazer a oferta, Samuel chega e fala para ele, Saul, o que fizeste? Então Saul responde, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. E eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci o holocausto. Então Samuel, prestem atenção, irmãos, verso 13, diz assim para Saul, obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porquanto agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre, mas agora substituirá o teu reinado. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Glórias a Deus, aleluia. Aqui, irmãos, fica claro pra gente que, apesar de Saul ser o rei, ele tinha uma fraqueza humana de não reconhecer o erro dele. E quando Samuel fala para Saul, Saul, o que foi que você fez? Ao invés de ele falar assim, realmente eu errei, não é minha função fazer isso, é a parte dos sacerdotes, mas eu estava muito ansioso, eu queria orar para saber, né, se Deus está conosco nessa peleja. Não foi nada disso que ele fez. Ele falou, olha, o povo estava indo embora, está fugindo, os filisteus estão vindo contra mim e eu precisava orar ao Senhor. E ele ainda fala, né, violentei-me, quer dizer assim, foi muito contra a minha vontade, mas eu tive que fazer isso, eu fui obrigado a fazer isso. Infelizmente, ele não tem uma postura de rei e não honra a hombridade dele, né, de reconhecer humildemente o erro dele. Naquele momento, Samuel repreende ele, falando, olha, Deus ia dar para você esse reinado para sempre, mas agora, pela sua desobediência, ele vai levantar um outro homem que vai ser chefe sobre o teu povo, mas que o coração dele é voltado para o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. A partir do verso 15 vai dizer que então, tanto Samuel quanto Saul, eles vão embora. Saul acaba juntando lá o povo dele, dos 3.000 homens que ele tinha inicialmente, agora ele só tem 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou entre eles ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. No próximo capítulo nós vamos ver que existiam penhascos, um vale, né? Eles estão acampados de um lado desse vale, em Gibeá de Benjamim, e os filisteus estão no outro lado do vale, que é esse penhasco que existe na cidade de Micmas. A partir do verso 19 vai dizer que em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espadas nem lança. Lembrem disso? Não tinha ferreiro, eles não tinham armas de guerra, porque os filisteus haviam tirado isso deles quando eles subjugaram os hebreus. Já lá no finalzinho, o verso 22 diz assim: e sucedeu que, no dia da peleja, se não achou nem espada nem lança
na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Eram 2 espadas só que eles tinham. Tinham escudos, mas não tinham armas de guerra. E saiu a guarnição dos filisteus a caminho de Micmas. Amém, glórias a Deus, aleluia. Exatamente isso, irmãos. Aqui termina o capítulo 13 e vai ter continuação essa batalha no capítulo 14. Glórias a Deus. Lição importante pra gente? Não é nem terminar a história dessa peleja, mas devemos estar com o coração tranquilos no Senhor. Hoje em dia nós somos tomados por uma ansiedade tão grande, irmãos, que muitas pessoas tomam diariamente medicação para controlar a ansiedade. Isso quando não tem ainda um grau um pouco mais forte, uma síndrome do pânico e tantas outras doenças causadas por essa angústia, essa ansiedade de querer tudo para agora, não saber esperar o tempo certo. Quantas vezes, de forma precipitada, nós julgamos as outras pessoas sequer sem saber o que está acontecendo. Vou dar um relato bem rapidinho para vocês o que aconteceu essa semana comigo. Eu estava parada no semáforo, era o primeiro carro de frente para o semáforo e veio uma ambulância. O que eu tive que fazer? Sair de onde eu estava, subir em cima da faixa para deixar espaço para a ambulância. A ambulância passou e os outros carros, quando viam, eles olhavam para mim como: essa mulher não sabe dirigir, está totalmente errada e ainda em cima da faixa, me julgando como se eu não soubesse o que eu estava fazendo, não soubesse dirigir, mas eles não viram o que aconteceu no momento anterior. Nós somos rápidos no julgar, rápidos, né, no achismo, ansiosos para termos tudo ao nosso tempo. Tenhamos calma, irmãos. Se nós confiamos verdadeiramente no Senhor, devemos entregar na mão de Deus, confiando que Ele sabe o momento certo e tentar acalmar o nosso coração. É fácil? De forma alguma. É muito complicado. Mas se nós tivermos fé, Senhor, não é no meu tempo, é no seu tempo, para que seja belo, agradável, perfeito, Senhor, que seja muito melhor do que aquilo que eu estou te pedindo. Porque tudo que Deus faz com muito capricho. Então, vamos ter paciência. Não vamos deixar a nossa ansiedade nos colocar em situações que vão trazer problemas para a gente futuramente. Certo? Glórias a Deus. Nosso Deus e nosso amado Pai, grandemente, Pai, queremos te agradecer por mais essa leitura de hoje, onde o Senhor nos ensina a termos paciência e esperarmos no Senhor para que a gente não se coloque em situações complicadas. Pai amado, obrigado pelo sopro da vida, obrigada, Pai, pelo perdão dos nossos muitos pecados, obrigada por nos livrar de todo mal. Vamos te pedir também, Senhor, que o Senhor olhe e visite, Senhor, os enfermos, os acamados, adoentados, o desempregado, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego. Cuida, Pai, das famílias, dos idosos, das crianças e nos guarda pelo teu santo e bendito amor. Senhor, tudo que te pedimos e te agradecemos é por nome intermédio do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Deus te abençoe grandemente. Olha, amanhã tem continuação, viu? Um beijo, Deus te abençoe. Tchau, tchau.